Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e no episódio dessa semana a gente vai conversar sobre um tema quente. Por acaso você ouviu falar do tal do waiver esses dias? Se você acompanha o noticiário econômico, é bem provável que você tenha cruzado com essa palavra. Ela tem aparecido por aí quando o assunto é teto de gastos, ou melhor, quando o assunto é o descumprimento do teto de gastos. As despesas do governo federal chegaram a um nível que tá difícil fazer caber qualquer coisa nova. Então, agora, o que estão discutindo é a criação de um waiver, que pode ser entendido como uma espécie de licença, posso gastar mais? E você sabe o que isso significa para a economia brasileira? Tem ideia de quais podem ser os impactos? No programa de hoje, a gente responde a essa pergunta e fala também do desempenho da indústria brasileira em setembro. E no segundo bloco, a gente fala de Estados Unidos, onde o desafio do Fed é, veja bem, o desemprego baixo. Hoje é 7 de novembro de 2022. Se você gostar desse episódio, não esquece de no fim avaliar nosso programa no seu tocador de podcasts. Se você tá me ouvindo do YouTube, deixa seu like e conta o que achou. Vamos nessa? Quem está acompanhando a gente por aqui já sabe que uma das questões mais sérias do país hoje está no âmbito fiscal. A gente falou sobre isso no episódio 23, depois voltou a falar disso no episódio 29. Hoje a gente volta no assunto, mas não para repetir o que foi dito. O que a gente vai olhar no detalhe é o teto de gastos. Para quem não sabe ou não lembra, o teto de gastos foi criado 6 anos atrás no governo de Michel Temer para estabelecer um limite para os gastos do governo federal. Esse limite, como ficou definido na época, seria sempre equivalente ao montante das despesas do ano anterior, mas corrigido a cada ano pela inflação. Então, se no ano tal o governo gastou 100 e a inflação foi de 10, no ano seguinte o governo pode gastar até 110. Essa é a regra fiscal existente no Brasil desde 2016. O que está acontecendo hoje é que está em discussão a adoção de um waiver, como eu falei. Está em discussão um pedido de licença para gastar mais. Isso não é exatamente uma surpresa para ninguém. Antes mesmo do resultado da eleição presidencial, já estava claro que não havia espaço no orçamento de 2023 para manutenção dos benefícios concedidos em 2022, que dirá para a chegada de novos benefícios ou novas medidas. O próprio relator do orçamento de 2023 já indicou que o furo no teto vai ser de no mínimo 100 bilhões de reais. No mercado, a gente vê estimativas que, considerando as propostas do presidente eleito, sugerem o dobro disso, 200 bilhões de reais. Entrariam nesse furo de 200 bilhões de reais, diversas coisas. A manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais, o aumento real do salário mínimo, o reajuste extra no salário de servidores públicos, enfim, a lista de gastos extras ou novos é grande. É importante dizer que não existe nenhum problema em propor novos gastos. Muito pelo contrário, é saudável numa democracia que haja debate sobre a forma mais eficiente de alocar os recursos públicos. A questão é que esses recursos são finitos. A economista Cláudia Moreno vai comentar isso daqui a pouco, mas já adiantando, na nossa visão, a entrada de novos gastos no orçamento deveria ser compensada por cortes em áreas menos relevantes. Além do waiver, está em discussão também uma nova regra fiscal para 2024 e para os anos seguintes. E isso também desperta algumas dúvidas. Diante de uma dívida líquida pública que deve atingir no ano que vem o maior nível desde 2001, qual será o mecanismo do novo governo para buscar o equilíbrio das contas públicas? O teto de gastos vai ser abandonado? Se for abandonado, o que vai ser colocado no lugar como âncora? Entre as alternativas possíveis existem o superávit primário, a limitação da dívida, entre outros. E por que no meio econômico tem tanta gente de olho nisso? Primeiro, porque o Brasil é conhecido por seu desequilíbrio fiscal crônico, com despesas altas, dívida elevada e carga tributária nas alturas. Segundo, porque o teto de gastos proporcionou o único momento dos últimos 20 anos de relativo equilíbrio dos gastos públicos. Você que está me ouvindo não consegue ver, obviamente, mas eu estou de frente para um gráfico que mostra a evolução das despesas públicas no Brasil de 1997 até agora. E
aqui, quando eu falo de despesas, só para a gente materializar, eu estou falando do montante que o governo gasta para financiar suas atividades, da construção de uma ponte ao pagamento do salário do servidor, do cafezinho na repartição pública ao documento de identidade que você tira. São N atividades. E o que esse gráfico, para o qual eu estou olhando, mostra é uma escalada das despesas do governo federal desde 1997. E eu vou tentar ilustrar isso para você aqui com a minha voz. Os gastos públicos do governo brasileiro subiram de 14% do PIB em 1997 para quase 20% do PIB em 2016. Isso significa um aumento de 500 bilhões de reais. É uma escalada que deixa claro o descontrole do governo federal ao longo das últimas 2 décadas com os seus gastos. Mais que isso, é um sinal evidente do desequilíbrio fiscal crônico que eu comentei antes. Agora, quando eu observo o gráfico no período entre 2016 e 2019, eu vejo que as despesas pararam de subir. Elas ficaram no mesmo patamar. E isso foi por conta justamente do teto de gastos. Avançando na leitura, em 2020, no início da pandemia, os gastos explodem. A barra do gráfico vai lá em cima, que é compreensível. A elevação das despesas dos governos federais durante a pandemia ocorreu no mundo todo e por um motivo totalmente justificável, a gente sabe. O ponto é que o Brasil, ao contrário de muitos, é um país que precisa mostrar quantas vezes for necessário que está comprometido com a saúde fiscal do país. O Brasil é hoje dono de uma dívida líquida pública equivalente a 58,2% do PIB. É uma dívida maior que a do Chile, do México, do Peru. E essa satisfação sobre o comprometimento com as contas públicas precisa acontecer por um simples motivo. A ausência de credibilidade fiscal afasta o investimento estrangeiro. Países altamente endividados, principalmente nesse período de alta de juros no mundo todo, representam para o investidor o risco da desvalorização da moeda local. O investidor fica com receio de comprar aquele título de dívida e depois receber um retorno que não vale nada. O negócio é que, na prática, mesmo que os títulos de dívida de um governo super endividado entreguem uma rentabilidade elevada, é melhor apostar muitas vezes nos títulos do governo americano, por exemplo. Apesar do retorno menor, fica claro não só que o retorno vai acontecer, mas que ele vai estar vinculado ao dólar, que é uma moeda forte, considerada um porto seguro. E por que eu estou mencionando tudo isso? Porque o teto de gastos foi até hoje um dos mecanismos que mais conferiram credibilidade fiscal ao país junto a investidores internacionais. Ao lado da reforma da Previdência, o teto de gastos colocou ordem num cenário que incluía dívida bruta próxima de 70% do PIB brasileiro, inflação de quase 9%, Selic em 14,25%, câmbio depreciado. Enfim, na nossa visão, abandonar o teto de gastos ou seguir criando emendas à regra, que é o caso das propostas de emenda à Constituição que ocorreram nos últimos anos, isso enfraquece a reputação do Brasil no ambiente fiscal. A urgência de tratar essa questão fica ainda mais clara quando a gente observa o cenário global. O que a gente vê? A gente vê juros em alta, inflação em disparada e pressão sobre a dívida pública de diversos países. Além disso, na Europa, a recessão já é dada como certa e nos Estados Unidos os juros devem continuar subindo. É importante que a gente se prepare. Do contrário, no caso de um forte movimento de aversão a risco, o Brasil pode pagar caro por sustentar um desequilíbrio fiscal. Bom, diante disso tudo que eu falei, qual é a saída então? Daria para fazer alguma coisa hoje para fazer todos esses gastos desejados caberem de verdade dentro do orçamento? Quem analisa isso pra gente é a Cláudia Moreno, da equipe econômica do C6 Bank. Nayara, você falou da importância da gente ter uma regra fiscal clara. Teto de gastos surgiu assim, como uma regra clara. Só que nos últimos anos, essa regra perdeu força, perdeu a posição de norma inquebrável, digamos assim. Várias ampliações, extensões ao teto foram adotadas. Na prática, o teto foi sendo furado aos poucos, com a aprovação de gastos extraordinários. Não é à toa que a discussão agora é de onde tirar dinheiro para colher os novos gastos que surgiram no último ano e os que ainda vão surgir. Para 2023,
o governo eleito já deixou claro que quer pedir um waiver fiscal, como você falou. Está sendo estudada agora uma nova PEC para garantir um espaço maior de gastos para o ano que vem. Isso porque existe uma lista de propostas ou promessas de campanha feitas para o ano que vem que tem forte impacto nos gastos públicos. Várias dessas propostas beneficiam a população e são válidas do ponto de vista social, claro, mas elas deveriam ser compensadas por cortes em outras áreas. O debate que deveria estar acontecendo é qual é o gasto que é prioridade. Só para dar alguns exemplos de como existe sim espaço para acomodar o orçamento, o governo poderia propor o fim ou a privatização de estatais que dependem do dinheiro do governo federal. Ou o governo poderia, por exemplo, fazer uma reavaliação dos benefícios sociais. Isso pouparia recursos. Outro exemplo de como existem alternativas para acomodar o orçamento é a conta de gastos tributários do governo, que alcança hoje mais de 300 bilhões de reais. E o que são gastos tributários? São aquelas desonerações de impostos voltadas muitas vezes para um setor específico da economia. Só para a gente ter uma ideia, essa ajuda do governo custou 300 bilhões de reais aos cofres públicos, segundo dados de 2021. Do ponto de vista econômico, muitas dessas desonerações não deveriam nem existir. Não há clareza de quais delas beneficiam a sociedade de fato. A gente sabe que é difícil retirar ou voltar atrás com essas desonerações, mas no momento em que se discute o rombo no teto de gastos, o Congresso precisa refletir, precisa pensar que deixar de arrecadar significa muito. Ou seja, na nossa visão, não haveria problema em aumentar o teto de gastos, tendo como contrapartida uma redução nos gastos tributários. Bom, para concluir, a gente acredita que é importante que a regra do teto de gastos seja mantida o mais perto possível da forma como está, do jeito que ela foi criada em 2016. É travando as despesas que será possível garantir a sustentabilidade da dívida. E é importante lembrar que o cenário global está desafiador, como você falou, Nayara. E é justamente por isso que a gente precisa de uma regra fiscal simples, de uma âncora forte. Sem isso, e com uma dívida tão alta, a gente corre o risco de ficar sem rumo, sem saber onde a dívida vai parar. Falando agora do desempenho da indústria brasileira, o setor industrial teve mais um mês de queda em setembro. A produção nas fábricas caiu 0,7%, um resultado igual ao do mês de agosto. A indústria no Brasil está sofrendo com os juros altos, com a desaceleração da economia global e com a queda das commodities. Os próximos meses também não devem ser de bons resultados para a indústria brasileira. A gente já viu que algumas sondagens que medem a confiança de empresários indicam que outubro vai ser um mês de baixa para o setor. Vale dizer que o desempenho negativo da indústria em setembro não muda nossa projeção de crescimento de 2,3% para o PIB de 2022. É que nossos cálculos já incluíam a possibilidade de perda de ritmo da indústria neste segundo semestre. Agora vamos falar do que está acontecendo na economia dos Estados Unidos. O Fed, o Banco Central Americano, anunciou mais um acréscimo de 0,75% na taxa de juros no país na semana passada. Foi o quarto aumento consecutivo de 0,75%. Os juros americanos estão agora no maior patamar desde fevereiro de 2008. Isso mostra que a batalha contra os preços altos segue em curso nos Estados Unidos. O núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, que são itens voláteis, ele está em mais de 5% em 12 meses até setembro, enquanto a meta do Fed é de 2%. E aqui eu me refiro ao PCE, que é o indicador de inflação que o Banco Central Americano segue. E qual é a principal ou uma das principais causas que estão puxando essa inflação para cima nos Estados Unidos? A situação no mercado de trabalho certamente contribui para isso. Os dados mais recentes mostram que as empresas americanas contrataram 261 mil trabalhadores em outubro, um número bem acima do esperado. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos contrataram em 2022 mais de 400 mil pessoas por mês em média. Esse número é mais que o dobro do registrado antes da pandemia. E observando os números de postos de trabalho em aberto, a gente vê que os Estados Unidos voltaram a ter quase 2 vagas para cada trabalhador desempregado. Continua sobrando emprego por lá. Isso significa que a disputa por trabalhadores continua. E o que esse cenário de disputa
disputa provoca? Ele provoca um aumento dos custos de produção para o empresário, o que acaba puxando para cima o valor final dos produtos. Qual é o resultado disso? O resultado são preços mais altos para o consumidor. É simples assim. Só não é simples contornar esse dilema. O presidente do Fed, o Jerome Powell, já falou que quando o ciclo de aperto monetário terminar nos Estados Unidos, a taxa de juros deve sim ficar num nível mais alto do que eles previam. Esse comentário do Powell confirma a nossa projeção, que a gente já tinha compartilhado aqui no episódio 29, que é a de que os juros nos Estados Unidos devem permanecer altos por mais tempo. Hora da nossa agenda. Eu compartilho com você os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na quarta-feira, 9 de novembro, sai a pesquisa mensal de comércio de setembro. A gente projeta um avanço para o varejo ampliado, segmento que inclui todo o comércio varejista, mais veículos e construção civil. Na quinta-feira, dia 10, o IBGE divulga a inflação brasileira de outubro. Nossa expectativa é que o IPCA mostre um avanço de 0,5%. Nesse caso, a inflação voltaria a ficar em terreno positivo após 3 meses de queda. Também na quinta-feira saem os dados de outubro de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Com um crescimento menor da economia americana, a expectativa é que o núcleo da inflação desacelere. Na sexta-feira saem os dados de setembro da pesquisa mensal de serviços do IBGE. A gente espera uma leve queda de 0,3% no volume de serviços prestados no Brasil. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro ficam comigo, Nayara Fraga, e com a Malena Oliveira. A edição de som é de André Donato. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romay e Sara Santana. Lembrando que o Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias plataformas. No canal C6 Bank no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima segunda.